Oi pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje eu vou trazer mais um caso misterioso, então se você gosta desse tipo de conteúdo e desse tipo de informação, já se inscreve para ficar por dentro sempre que sair vídeo novo e também não esquece de deixar o like no final do vídeo se você gostar do conteúdo. Então é isso, eu vou puxar a vinheta e vamos para o caso de hoje. Maria José Monroy Enciso nasceu em 14 de outubro de 2009 em Tecámac, no México. Ela vivia com seus pais Maribel Enciso e José Ivan Monroy. Quando a Maria José nasceu, ela nasceu com um probleminha de convulsão e por isso ela precisava de ainda mais supervisão dos pais do que um bebê já precisa naturalmente. Então a mãe dela sempre estava presente ali junto com ela, observando o que acontecia para cuidar dela da melhor forma possível. Inclusive, a mãe dela tinha um empreendimento próprio onde ela trabalhava, que era uma ótica, e todos os dias ela levava a Maria José junto com ela para o trabalho, porque lá ela podia deixar ela na cadeirinha e ficar de olho nela enquanto trabalhava. Em 21 de setembro de 2010, a Maria José estava com 11 meses de vida e foi mais um dia comum na vida dela e da mãe. As duas ficaram ali durante todo o dia na ótica enquanto a mãe dela, Maribel, trabalhava, e quando foi já por volta das 6 horas da tarde, o horário em que eles fechariam a loja, a mãe dela estava aprontando tudo para fechar, mas então um homem chegou na loja dizendo que queria fazer ali a encomenda dos seus óculos. A Maribel, mãe da Maria José, logo reconheceu o homem porque ele já tinha estado lá na loja uma semana antes, quando ele realmente tinha feito um exame de vista e disse que voltaria depois para fazer a encomenda dos óculos. Ela então, mesmo já estando próximo da hora de fechar, resolveu atender esse último cliente e permitiu que ele entrasse na loja. Assim que o homem entrou, ele fechou as portas do estabelecimento e começou a ameaçar Maribel com uma faca. Ela ficou desesperada e ele começou a pedir para ela entregar os seus pertences, como celular, dinheiro, bolsa, todas essas coisas de valor, e ela obedeceu ele, é claro, temendo pela vida dela e também pela vida de sua filha. Mas então, do nada, o homem simplesmente avançou sobre ela e começou a golpear ela no pescoço com a faca que ele a ameaçava. Ela caiu no chão completamente desorientada e viu enquanto o homem pegava ali várias coisas da loja, inclusive uma televisão e o seu bebê, a sua filha Maria José. Ela não conseguiu fazer nada para impedi-lo porque ela estava completamente fraca e desorientada no chão, mas depois de alguns minutos ela conseguiu reunir as suas últimas forças e conseguiu ir para o lado de fora da loja pedir por socorro para que as pessoas chamassem ali a emergência e a polícia. Porém, não deu muito tempo dela contar o que tinha acontecido porque ela estava perdendo muito sangue, estava muito fraca. Logo ela desmaiou, a emergência chegou e ela foi levada ao hospital. No hospital, a Maribel estava em um estado bem complicado, o pescoço dela tinha sido atingido ali várias vezes por aquele homem e ela tinha perdido bastante sangue. Ela precisou passar por uma cirurgia e então permaneceu em coma por uma semana. Como a Maribel era a única que sabia o que tinha acontecido e não podia contar nada porque estava em coma, a primeira linha de investigação que os policiais seguiram foi a de que o marido dela, José Ivan, teria alguma coisa a ver com tudo o que aconteceu. Isso porque, geralmente, nesses casos, eles investigam primeiro mesmo o companheiro da vítima, que quase sempre tem realmente alguma coisa a ver, mas nesse caso, o José Ivan não tinha nada a ver, ele foi levado para a delegacia, apresentou um álibi, ele estava trabalhando no momento, teve várias testemunhas que puderam confirmar isso, mas mesmo assim, por algum motivo, os investigadores acreditavam que ele tinha alguma coisa a ver, então ele foi preso e eles criaram ali uma teoria de que o casamento dele com a Maribel não ia bem e que por isso ele tinha contratado alguém para tentar tirar a vida dela daquela maneira. E por conta disso, então, desse foco dos investigadores em colocar a culpa no José Ivan, nada se fez naquela primeira semana para encontrar a Maria José. Eles ficavam apenas pressionando o José Ivan para que ele confessasse que ele armou tudo e eventualmente contasse aonde a filha estava.
Mas então, depois dessa primeira semana, a Maribel finalmente se recuperou e então ela acordou do seu coma e conseguiu contar em detalhes tudo o que tinha acontecido. Além disso, também ela se lembrava com muita clareza do rosto do homem que a atacou e levou a sua filha embora. Então ela fez um retrato falado. Agora que a Maribel finalmente contou tudo o que tinha acontecido e fez o retrato falado, finalmente iniciaram-se as buscas por Maria José e o pai dela foi liberado da prisão. Com isso, várias fotos da menina foram espalhadas por toda a cidade e região e também o retrato falado do suspeito que as atacou, mas infelizmente nenhuma pista era encontrada. Um mês se passou desde o desaparecimento da Maria José, até que um dia um homem foi preso acusado de abusar de uma menina de 14 anos. Quando os policiais receberam esse homem e fizeram a prisão dele, eles perceberam que ele tinha uma grande semelhança com o retrato falado que a Maribel tinha feito. Eles então chamaram ela para ela confirmar se era mesmo o mesmo homem, e ela disse que sim, que tinha certeza que aquele homem era quem tinha atacado ela e sua filha dias atrás. Esse homem se chama Geiser Crespo Garcia, de 27 anos na época, e ele trabalhava como limpador de vidros de carro em semáforos nas ruas. Como a Maribel confirmou que era esse homem e realmente ele tinha grande semelhança com o retrato falado, os investigadores começaram a confrontá-lo com o caso da Maria José e ele então, sem grandes esforços dos investigadores, admitiu que foi ele sim quem a raptou e contou o que aconteceu a seguir. Segundo ele, depois que ele raptou a Maria José, ele foi com ela para a casa da mãe dele, onde ele permaneceu com ela durante 3 dias. Segundo ele, quando ele chegou lá, a mãe dele questionou quem era aquele bebê e ele disse que era filha dele e que ele tinha tomado ela da mãe porque a mãe era uma viciada e não estava cuidando bem do bebê e agora era ele quem iria tomar conta da criança. A mãe dele achou aquilo tudo muito estranho porque ela não tinha conhecimento que ele tinha um filho e então, depois de 3 dias que ele estava lá com o bebê, ela achou isso muito suspeito e falou para que ele fosse embora devolver a criança para sua mãe. Ele então foi para a casa de uns primos dele, onde permaneceu com a Maria José por 15 dias e contou essa mesma história para os primos. Porém, eles também começaram a desconfiar e expulsaram ele da casa porque acharam suspeita essa história e, além de tudo, ele também não contribuía ali com as contas da casa e tudo mais. Ele disse então que, como ele não tinha para onde ir, ele alugou um apartamento para onde ele levou a Maria José. Ele disse que inicialmente a intenção dele era cuidar da menina, da Maria José, mas que depois ele mudou de ideia e acabou matando ela afogada, enrolou seu corpo em um cobertor e o abandonou em uma rede de esgoto. Buscas foram realizadas em toda aquela área onde ele apontou que tinha abandonado o corpo da Maria José, porém, nada sobre ela foi encontrado. Os policiais acharam essa versão apresentada por ele muito suspeita, porque no dia em que ele sequestrou a Maria José, segundo ele estava de bicicleta e a casa da mãe dele fica a cerca de 30 quilômetros de distância da ótica onde ele pegou a menina. E então os investigadores acharam que seria muito difícil ele pedalar por todos esses quilômetros carregando a Maria José, os outros itens que ele tinha roubado e ainda por cima aquela televisão que também foi uma das coisas que ele roubou. Outra coisa suspeita foi o tal apartamento que ele alugou, porque, como eu disse, ele trabalhava como limpador de vidros de carros em semáforos e provavelmente a quantia que ele recebia por isso não era muito alta e não daria para ele alugar um apartamento. Outro fato curioso é que em buscas nesse apartamento não foi encontrado nenhum sinal da Maria José, mas foram encontradas várias coisas de bebê, como leite, fralda, mamadeira, roupinha, mas era uma quantidade bem grande mesmo de coisas, como se várias crianças estivessem ali, tivessem estado ali, ou que ele pretendia levar mais crianças para aquele local. Tudo isso fez com que os investigadores começassem a desconfiar que o Geiser poderia estar envolvido em um esquema para sequestrar e vender crianças para adoção ilegal e que ele poderia ter recebido a ajuda de alguém de carro na noite em que ele sequestrou a Maria José para levar ele até a casa da mãe dele,
e que essa mesma pessoa poderia ter pago ele por todo esse esquema e que foi com esse dinheiro que ele pagou o aluguel daquele apartamento. Os investigadores também suspeitaram que todas aquelas coisas de bebê em seu apartamento poderiam sugerir que ele já tinha feito algo assim antes de sequestrar uma outra criança, ou pelo menos ele planejava fazer. O Geiser foi confrontado sobre isso, mas ele negou essa teoria e continuou mantendo a versão de que tinha matado a Maria José, mas os investigadores não acreditavam, então ele foi submetido ao teste de polígrafo e também a exames psicológicos. O teste de polígrafo apontou que ele estava mentindo na sua versão dos fatos e o exame psicológico disse que ele não era mentalmente estável e que também poderia facilmente estar inventando essa versão do que aconteceu. Até mesmo a Maribel, mãe da Maria José, chegou a ficar frente a frente com ele e o confrontou sobre a verdade, mas ele continuou negando, continuou dizendo que tinha matado a Maria José e não demonstrou nenhum arrependimento por isso. Os anos foram se passando e o Geiser sempre manteve essa versão dos fatos, mas muitas pessoas, inclusive os pais da Maria José, acreditam que isso foi uma mentira que ele inventou porque foi ameaçado pelas pessoas que o contrataram e pagaram a ele para sequestrar a menina. Em 2016, o Geiser foi a julgamento por uma série de crimes que cometeu, incluindo o abuso contra aquela menina de 14 anos, roubo, tentativa de homicídio contra a Maribel e o sequestro da Maria José. Por todos esses crimes, então, ele acabou sendo condenado a 100 anos de prisão. Depois de sua condenação, ele disse que não falaria mais sobre o caso da Maria José e passou a se recusar a receber visitas da Maribel, que frequentemente o confrontava para descobrir a verdade. Nos próximos anos, as buscas se seguiram, mas nada foi encontrado. Em 2017, até apareceu uma menina que foi vítima de maus tratos pelos pais e familiares, que era muito parecida com a Maria José, mas o exame de DNA foi feito e comprovou que não se tratava dela. Ainda hoje, o caso permanece sem solução e várias pessoas acreditam realmente que a Maria José foi vítima de um esquema de adoção ilegal e que permanece viva sendo criada por alguma outra família em algum lugar do mundo. A sua mãe também acredita nisso e ainda hoje ela mantém várias páginas em redes sociais a fim de manter viva a busca pela filha e diz que acredita que um dia haverá de novo. Deixe aqui nos comentários a sua opinião sobre esse caso, se você já conhecia e se não, se achou interessante conhecer. Também deixe aqui uma sugestão de um caso que você acha que seria interessante a gente trazer aqui no canal, se inscreve se ainda não for inscrito, deixe o seu like e é isso, até o próximo vídeo.